Nietzsche para estressados. Capítulo 1. Quem tem uma razão de viver é capaz de suportar qualquer coisa. Quando perdemos de vista nossos objetivos fundamentais, somos dominados pelo estresse e pela desorientação. A sensação de trabalhar muito para nada e o esgotamento que dificulta a concentração podem ser combatidos com a definição de uma meta clara, que ofereça sentido ao que estamos fazendo nos bons e maus momentos. Para o psicólogo Viktor Frankl, se o indivíduo encontra um sentido para a sua vida, é capaz de suportar a maior parte das adversidades. A logoterapia, criada por ele, busca exatamente isso. Em vez de escavar o passado do paciente, tentar explorar o que é possível fazer com o que ele tem aqui e agora. Em outras palavras, devemos encontrar um motivo para nos levantar da cama todas as manhãs. O problema de muitas pessoas insatisfeitas com a sua existência é que elas não pensam na vida que gostariam de viver. E a primeira condição de encontrar-se é saber onde se quer chegar. Como fez Frankl, meio século mais tarde, Nietzsche destaca a importância de se buscar uma razão de viver. Quanto nossa vida se torna plena de sentido, de uma hora para outra, os esforços já não são cansativos, e sim passos necessários em direção à meta que estabelecemos. Capítulo 2. O destino dos seres humanos é feito de momentos felizes, e não de épocas felizes. A felicidade é frágil e volátil, pois só é possível senti-la em certos momentos. Na verdade, se pudéssemos vivenciá-la de forma ininterrupta, ela perderia o valor, uma vez que só percebemos que somos felizes por comparação. Após uma semana de céu nublado, um dia de sol nos parece um milagre da criação. Do mesmo modo, a alegria aparenta ser mais intensa quando atravessamos um período de tristeza. Os dois sentimentos se complementam, pois da mesma forma que a melancolia não é eterna, não poderíamos suportar 100 anos de felicidade. Imaginar que temos obrigação de ser felizes o tempo todo e em todo lugar é um grande fator de estresse na sociedade moderna. A negação da tristeza dispara o consumo de antidepressivos e a busca de psicoterapias, e nos leva a adquirir coisas que não precisamos. Não exibir um sorriso permanente parece ser motivo de vergonha. Contra essa perspectiva falsa e infantil, Nietzsche nos lembra que a felicidade vem de lampejos e que tentar fazer com que ela dure para sempre é aniquilar esses lampejos, que nos ajudam a seguir em frente no longo e tortuoso caminho da vida. Capítulo 3. Nós nos sentimos bem em meio à natureza porque ela não nos julga. Nós, seres humanos do século XXI, estamos desnaturalizados, e isso muitas vezes nos faz parecer extraterrestres em nosso próprio planeta. Mesmo acreditando que a cultura e a civilização tenham suprido nossa porção mais animal e instintiva, ainda precisamos manter contato com o mundo natural. Para tratar quadros de ansiedade que nascem do excesso de trabalho e de uma longa permanência na selva de pedra, escapadas de 2 ou 3 dias para a natureza podem ser mais eficientes do que a ingestão de medicamentos. Ao sentir o cheiro da terra fresca, o ar limpo e o silêncio, que só é quebrado pelas pequenas criaturas ao redor, encontramos nossa essência por tanto tempo abandonada. Como diz Nietzsche, na cidade precisamos representar um papel porque estamos muito preocupados com o que pensam de nós. Mas ao voltar à natureza, podemos nos dar ao luxo de sermos nós mesmos. Não precisamos nos vestir bem, falar e atuar de maneira especial. Basta nos deixarmos levar pelo mundo natural em direção ao nosso interior, onde uma manancial de tranquilidade nos espera. Capítulo 4. Precisamos pagar pela imortalidade e morrer várias vezes enquanto estamos vivos. Nietzsche sugere que não há apenas uma morte ao longo da existência humana. No decorrer da vida, vamos vencendo etapas e devemos morrer, simbolicamente, para podermos nascer no estágio seguinte. Essa transição de uma vida a outra é o que as tribos mais ligadas à Terra chamam de rito de passagem, o momento em que nossa civilização vem abandonando. O antropólogo catalão J. M. Fegula comenta o assunto, sem entrar em mérito da religião. A primeira comunhão era tradicionalmente um rito de iniciação, uma porta simbólica que conduzia à infância à puberdade. Os meninos ganhavam suas primeiras calças compridas após a cerimônia, transformando-se em homenzinhos. Isso coincidia com a permissão para sair à rua sozinhos, mesmo com apenas para comprar pão. O padrinho costumava abrir uma conta corrente no nome do afilhado. Também, no momento da primeira comunhão, os meninos ganhavam seu primeiro relógio, o que significava o controle adulto do tempo. Um bom exercício para tomar consciência das vidas que existem dentro da nossa vida é fazer com relação
das etapas que já superamos e verificar se houve algum rito de passagem entre uma e outra. Depois podemos perguntar a nós mesmos: qual é a próxima vida que eu quero nascer? Capítulo 5. O valor que damos ao infortúnio é tão grande que, se dizemos a alguém: como você é feliz, em geral, somos contestados. Não é lugar comum dizer que povos aparentemente mais primitivos demonstravam ser mais felizes que a sociedade ocidental contemporânea. Muitos se perguntam como pessoas que não têm nada ou quase nada podem ser mais bem-humorados do que outros que trabalham para acumular todo tipo de bens. Será que a contestação, como diz Nietzsche, é uma marca da nossa civilização? Nas conversas típicas do trabalho, nos bares, nos restaurantes, as queixas são intermináveis. Reclamamos das taxas de juros, do custo de vida, do ruído e da poluição que assolam as grandes cidades. Talvez não estejamos fazendo nada para remediar esses fatores, mas gostamos de nos queixar, o que acaba gerando angústia e estresse. Este estresse não nasce das circunstâncias externas, mas da interpretação que fazemos delas. Talvez o segredo da felicidade seja deixar de nos preocuparmos com fatores e estatísticas que não nos dependem de nós e nos divertirmos mais. Capítulo 6. Nosso tesouro está na colmeia do nosso conhecimento. Estamos sempre voltados a essa direção, pois somos insetos alados da nossa natureza, coletores do mel da mente. Como Schopenhauer, Nietzsche, em sua juventude, se interessou pelas várias filosofias que florescem na Índia. Herdeiro de uma longa tradição espiritual voltada ao conhecimento pessoal, Ramana Maharshi talvez tenha sido o último grande guru a trabalhar com um instrumento que nos torna humanos, a mente. Ramana estimulava seus discípulos a perguntarem a si mesmo: quem sou eu? Quando soube que tinha câncer, tranquilizou-os, dizendo: não vou a lugar nenhum. Para onde eu poderia ir? Aqui, Nietzsche compara o conquista da mente a uma abelha voando em direção à colmeia para colher o mel mais puro. Maharshi descrevia da mente forma a viagem das profundezas do nosso interior. Assim como o pescador de pérolas prende uma pedra na cintura e desce ao fundo do mar para buscá-las, cada um de nós deve se munir de desapego, mergulhar dentro de si mesmo e encontrar sua pérola. Para encontrar essa pérola, não é preciso peregrinar à Índia nem se entregar a complexos exercícios espirituais. Basta olharmos tranquilamente para nosso interior. Capítulo 7. A palavra mais ofensiva e a carta mais grosseira são melhores e mais educadas do que o silêncio. A maior parte das guerras psicológicas é iniciada mais pelo que não se diz do que pelo que se diz. Vamos imaginar uma cena. A está chateado com B e parou de falar com B desde que este se esqueceu de lhe dar os parabéns pelo aniversário. A deveria ter dito: você não sabe que o dia foi ontem? Mas ficou magoado com a falta de educação do amigo, que na realidade foi apenas um esquecimento. Resolveu pagar na mesma moeda, o silêncio. B acabou se chateando com A, que de uma hora para outra deixou de atender seus telefonemas, e quando conseguiram se falar, não se mostrou nada gentil. São comportamentos infantis, porém muito mais comuns do que se imagina. Quantos casais brigam por mal entendidos e duram dias ou meses até serem esclarecidos? A falta de comunicação também está na origem de muitos conflitos vividos no ambiente de trabalho. Não dizer as coisas a tempo é um importante fator de estresse no mundo tumultuado em que vivemos, pois possibilita interpretações equivocadas que acabam pesando contra nós. Nietzsche, que não tinha papas na língua, afirma que é melhor expressar nossos sentimentos, mesmo sem encontrar as palavras adequadas, do que ofender com o silêncio. Capítulo 8. Nossa honra não é construída por nossa origem, mas por nosso fim. Como já dissemos, as pessoas mais felizes e realizadas são as que sabem onde querem chegar e têm metas. Podemos alcançar nossos objetivos de forma mais ou menos eficaz, mas o fato de termos vivido em função de algo acrescenta em valor inestimável à nossa existência. Quando enxergarmos a vida dessa maneira, nossa origem humilde e os erros que porventura tenhamos cometido no caminho perdem a importância. Como diz o Corão, Deus não importa o que você foi, mas o que será a partir deste momento. Para ver com clareza e atuar de forma coerente, precisamos de algo parecido com um roteiro pessoal. Experimente o seguinte exercício. 1. Pegue uma folha de papel e trace nela uma linha vertical. 2.
Escreva à esquerda em resumo do que foi sua vida até hoje. 3. À direita, descreva o caminho de que gostaria que ela tomasse a partir deste momento. 4. Logo abaixo, anote os passos necessários para seguir em frente a esse roteiro. E mãos à obra. Capítulo 9. O homem que imagina ser completamente bom é um idiota. Se a consciência nos torna humanos, a imperfeição também é um traço distintivo da nossa espécie. Passamos mais tempo reparando erros do que construindo coisas de valor. Assumir essa característica da nossa condição nos torna ser humildes. E, o que é mais importante, nos faz tomar consciência do que ainda precisamos nos aprimorar. Todo fracasso ou erro nos ensina como fazer melhor. As pessoas mais inflexíveis e perfeccionistas sofrem as consequências de seus atos imperfeitos. Se algo dá errado, costumam colocar a culpa nos outros e ficam descontroladas quando alguém mostra qualquer falha que possam ter cometido. Nietzsche nos dá o seguinte conselho: é inútil querermos ser bons o tempo todo e fazer tudo certo. O que importa é estarmos a fazer um pouco melhor do que fizemos ontem. A palavra japonesa wabi-sabi define a arte da imperfeição. No que é incompleto, irregular e antigo, existem vida e beleza, pois aí está contido o desejo que a natureza tem de aprimorar a si mesma. Capítulo 10. As pessoas que nos fazem confidências se acham automaticamente no direito de ouvir as nossas. Os jornalistas sabem que informação é poder. Por isso, é importante medir o que dizemos e, sobretudo, a quem dizemos. Às vezes, encontramos pessoas que rompem imediatamente o protocolo e nos transformam em parte integrante de suas vidas. Mas o que pode ser entendido como um ato de confiança também envolve riscos, quando nos transformam em seus confidentes. Esses indivíduos nos incluem em seu círculo íntimo e nos obrigam a acompanhar sua evolução pessoal. Dito de outra forma, nós nos transformamos em espectadores forçados de um mundo pessoal que até então desconhecíamos. Além da pressão gerada por ouvir confidências, há o perigo do qual nos previne Nietzsche. O outro pode estar esperando de nós uma atitude de confiança semelhante para, assim, completar o círculo iniciado por ele. Por tudo isso, é importante sermos cuidadosos ao escutar, reservando um entusiasmo para as pessoas mais íntimas, e ainda mais cuidadosos ao falar. Capítulo 11. Precisamos amar a nós mesmos para sermos capazes de nos tolerar e não levar uma vida errante. Aqui estão 5 passos para aumentar a autoestima. 1. Viva para si mesmo, não para o mundo. As pessoas que não sabem amar a si mesmas buscam constantemente a aprovação alheia e sofrem quando são rejeitadas. Para quebrar essa dinâmica, devemos admitir que não podemos satisfazer a todos. 2. Fuja das comparações. Elas são uma importante causa de infelicidade. Muita gente tem qualidades e atributos que você não tem, mas você também possui muitas virtudes que não estão presentes nos outros. Pare de olhar para os lados e trabalhe na construção do seu próprio destino. 3. Não busque a perfeição, nem nos outros nem em si mesmo, já que a perfeição não existe. O que existe é uma grande margem para melhorar. 4. Perdoe seus erros, especialmente os do passado, pois já não podem ser contornados nem têm qualquer utilidade. Aprenda com eles, para não repeti-los. 5. Pare de analisar. Em vez de ficar pensando no que deu errado, é muito melhor agir, porque isso permite aperfeiçoar suas qualidades. Movimentar-se é sinal de vida e de evolução. Capítulo 12. Só quem constrói o futuro tem o direito de julgar o passado. Em geral, quem constrói o futuro está muito ocupado para julgar o passado. Desde pequenos, quando recebemos notas na escola, nós acostumamos com avaliações e julgamentos. Ao julgarmos o passado, de uma época ou de uma pessoa, sentimos a falsa segurança de ter fechado uma porta. Ao mesmo tempo, todo julgamento esconde o orgulho de quem se considera dono da verdade. Também revela grande insegurança de sua posição inatingível. Aquele que se julga se comporta como soberano e crítico das ações alheias. Como a vida é um caminho para frente, é muito mais produtivo construir o que vai acontecer do que analisar o que já passou, como nos diz Nietzsche. Além disso, as pessoas que agem estão livres de preocupações que normalmente ocupam a cabeça das que não se movem. Podemos observar o mundo de duas maneiras:
virando a cabeça para trás ou prestando atenção no que temos à nossa frente. E você, que caminho prefere? Capítulo 13. Alegrando-se por nossa alegria, sofrendo por nosso sofrimento. Assim se faz um amigo. Oscar Wilde já dizia que não é difícil encontrar pessoas dispostas a se compadecer de nossas provações, mas são raras aquelas que se alegram sinceramente com nossos triunfos. Um amigo assim, segundo o autor de O Retrato de Dorian Gray, deve ter uma natureza muito pura. Porque é tão difícil compartilhar os êxitos. Provavelmente porque nesses momentos a comparação é inevitável. Em vez de festejar a boa notícia, o interlocutor pergunta a si mesmo: por que não eu? Os verdadeiros amigos assinam um pacto de nobreza em relação a todos os aspectos do destino humano. Sobre isso, Voltaire, que viveu no século antes de Nietzsche, afirmou: a amizade é um contrato tácito entre duas pessoas sensíveis e virtuosas. Sensíveis porque um monge ou um solitário podem ser pessoas de bem, e mesmo assim não conhecer a amizade. E virtuosas porque os malvados só têm cúmplices. Os festeiros, companheiros de farra. Os ambiciosos, sócios. Os políticos reúnem os partidários ao seu redor. Os vagabundos têm contatos. E os príncipes, cortesões. Mas só as pessoas virtuosas têm amigos. Capítulo 14. Não devemos ter mais inimigos que as pessoas dignas de ódio. Mas tampouco devemos ter inimigos dignos de desprezo. É importante nos orgulharmos de nossos inimigos. Dizem que passamos metade da vida resolvendo problemas. Isso é perfeitamente humano. A questão é saber se eles merecem a atenção que lhes dedicamos. Utilizando a linguagem cinematográfica, alguns problemas são grandes estreias, outros são filmes clássicos, que às vezes voltam a entrar em cartaz porque ainda não foram resolvidos. E por fim, existem os filmes B, que são a maioria. A arte de viver consiste em reservar nossas forças para os primeiros, como nos advertiu Buda, há 2 milênios e meio. Quem não sabe julgar o que merece crédito e o que merece ser esquecido, presta atenção ao que não tem importância e se esquece do essencial. Para saber de que tipo são nossos problemas, nossos principais inimigos, o psicólogo californiano Richard Carlson recomenda que façamos a nós mesmos a seguinte pergunta: isso vai ter alguma importância daqui a um ano? Se a resposta for positiva, é preciso cuidar da questão imediatamente. Se for negativa, é melhor deixar para lá. Capítulo 15. O sucesso sempre foi um grande mentiroso. Muitas pessoas bem-sucedidas costumam dizer que o êxito é um presente envenenado, já que coloca o privilegiado em posição de semideus, achando que estará sempre por cima. Quando a sorte deixa de sorrir para essa pessoa, de uma hora para outra, seu mundo vira de cabeça para baixo. Isso explica por que nas classes sociais mais altas acontecem tantas separações, tantos investimentos arriscados e problemas com entorpecentes. O ego é a droga mais pesada. O fracasso, por sua vez, sempre nos deixa ensinamentos que nos ajudam. Vejamos alguns deles. Favorece a humildade e nos ajuda a manter os pés no chão. Estimula nossa imaginação e nos leva a explorar novas alternativas. Faz de nós pessoas mais reflexivas, evitando decisões precipitadas. É um convite para recomeçar, compreendendo melhor o mundo à nossa volta. Coloca a nossa fortaleza à prova e é um aprendizado essencial para aqueles que se dispõem a alcançar algo. Abre novas oportunidades que podem levar ao verdadeiro sucesso, que não conheceríamos se tudo tivesse dado certo de primeira. Capítulo 16. O homem é algo a ser superado. Ele é uma ponte, não um objetivo final. Numa entrevista concedida no auge da fama, o músico e ator David Bowie afirmou: eu sempre quis ser algo mais que humano. Talvez por isso tenha protagonizado o filme O Homem que Caiu na Terra, que conta a história de um alienígena chamado Newton, que vem em busca de uma salvação para a seca que ameaça seu planeta. No intuito de construir uma nave que o leva de volta para o seu mundo, vende artigos de tecnologia avançada e fica milionário. Esse argumento psicodélico revela uma questão bastante humana. Nós nos sentimos parte deste mundo e ao mesmo tempo fora dele. Isso explica por que tanta gente acredita em anjos e fenômenos paranormais em geral. Nietzsche destaca essa semente divina que vive no espírito humano.
Nenhuma outra espécie foi capaz de voar aos céus e ao mesmo tempo rastrear as profundezas marinhas. Se conseguimos tudo isso utilizando apenas a 10ª parte do nosso cérebro, como afirmam alguns cientistas, aonde seríamos capazes de chegar? Pense nisso quando estiver se escondendo atrás das suas supostas limitações. Capítulo 17. Falar muito de si mesmo pode ser uma forma de se ocultar. Aqui estão 5 maneiras de aumentar a autoconfiança. 1. Faça com que seus atos falem por você. Quem precisa expressar constantemente o próprio valor transmite insegurança. É melhor construir em silêncio. 2. Reconheça os seus pontos fortes. Identifique as virtudes das quais você tem consciência, bem como as que já destacaram de outras pessoas, e pense em como aproveitá-las em benefício próprio e dos demais. 3. Neutralize os elementos que podem boicotá-lo. Algumas atitudes freiam nosso progresso, da mesma forma que relacionamentos negativos minam a nossa autoestima. Livre-se deles. 4. Aproveite as oportunidades, no trabalho ou no seu círculo social. Veja cada nova situação como uma oportunidade para aprender. Essa atitude reforçará a sua autoconfiança e a sua autoestima. 5. Pratique exercícios físicos. A autoconfiança também aumenta quando usufruímos de um corpo saudável para enfrentar a vida. Fazer exercícios com regularidade aumenta a energia e libera a endorfina, o hormônio da felicidade. Capítulo 18. As pessoas nos castigam por nossas virtudes. Só perdoam sinceramente nossos erros. O contrário do amor não é o ódio, mas a indiferença. Quem parece nos detestar nutre no fundo uma admiração oculta por nós. A inveja funciona da mesma forma. A fúria do invejoso sempre se direciona para um êxito. Schopenhauer, filósofo que inspirou Nietzsche, afirma o seguinte a esse respeito. A inveja dos homens mostra quão infelizes eles se sentem e a atenção constante que dão ao que fazem os demais mostra como sua vida é tediosa. Isso não quer dizer que não devemos tomar cuidado com os invejosos, que, cegos pela paixão negativa que os move, podem nos criar problemas. Como falar sobre a inveja que não resolve nada? Ninguém reconhece essa disfunção emocional. O mais sensato é evitar envolver o invejoso em nossos planos, pois sua tendência inconsciente será tentar nos boicotar. Quando falamos sobre um projeto promissor a uma pessoa dessas, ela logo trata de apontar as falhas para nos desanimar, para que não sigamos adiante. Por esse mesmo motivo, convém ocultar nossos êxitos sempre que possível. Dessa forma, poupamos sofrimento e evitamos a carga emocional negativa que poderíamos nos atingir. Capítulo 19. O reino dos céus é uma condição do coração, e não algo que cai na terra ou surge depois da morte. Uma história na tradição Zen conta que um guerreiro samurai foi ver o mestre Hakuin e perguntou: o inferno existe? E o céu? Onde estão as portas que levam um ao outro? Por onde eu posso entrar? Quem é você? Perguntou Hakuin. Sou um samurai, respondeu o guerreiro. Um chefe de samurais. Sou digno de respeito do imperador. Hakuin sorriu e respondeu: samurai? Você parece um mendigo. Com orgulho ferido, o samurai desembaiou sua espada e estava a ponto de matar Hakuin quando este lhe disse: esta é a porta do inferno. Imediatamente o samurai entendeu. Ao guardar a espada na bainha, Hakuin disse: e esta é a porta do céu. Capítulo 20. O homem é, antes de tudo, um animal que julga. Cada opinião que manifestamos para não falar dos preconceitos é um filtro que colocamos entre nós e a realidade. Os budistas praticam a meditação para limpar a mente e a visão que têm da vida. Eis um exercício clássico de iniciação. 1. Sente sobre uma almofada grande e firme com a coluna ereta, se possível em posição de lótus ou meio lótus. As pessoas com problemas de flexibilidade podem usar uma cadeira com o espaldar reto. 2. Deixe cair as pálpebras, mas não feche totalmente os olhos, e coloque as mãos no colo, de forma que os polegares se toquem. Ou então pouse as palmas das mãos suavemente sobre os joelhos. 3. Concentre sua atenção nas narinas, por onde o ar deve entrar e sair bem lentamente. Se achar difícil, conte o número de respirações até chegar a 100. Se perder a conta, volte ao começo. Quando for capaz de meditar por 15 minutos sem perder a concentração, não precisará mais contar. 4. O objetivo da meditação é esvaziar a mente. Sempre que aparecer um pensamento, imagine que se trata de uma nuvem na qual você põe uma etiqueta com a palavra pensamento e deixa passar sem fazer julgamentos. Os pensamentos não são bons nem maus, são nuvens
que passam.